O tema de missões é Viva o Poder de Transformar. E o texto da Palavra de Deus que nós vamos ler nesta manhã é o texto do profeta Isaías, capítulo 6, quando Deus faz a convocação ao profeta. Deus chama Isaías para exercício do ministério profético. A palavra de Deus nos diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os rostos, o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quero chamar a atenção dos irmãos para esse último versículo. Depois disto, o último versículo começa com essa expressão: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É difícil fazer uma campanha de missões e não ouvir o profeta Isaías. Sempre que falamos em missões, nós de alguma maneira ouvimos as expressões do profeta Isaías no seu chamado, na sua experiência com Deus e na sua disponibilidade para servir ao Senhor. Nós estamos vivendo o que foi previsto por um sociólogo alguns anos atrás, que afirmou que a Terra haveria de se tornar uma aldeia global. E nós estamos muito perto desta afirmação. Os desafios, os problemas, as conquistas que acontecem por uma nação são compartilhados com todas as nações do planeta de uma forma ou de outra. Talvez em nenhum outro momento da história, as nações do mundo inteiro enfrentam juntas o mesmo desafio de lidar com uma mesma pandemia. Já vivemos outras pandemias regionais. Em alguns países já aconteceram algumas situações, em algumas regiões do planeta já aconteceram algumas situações de pandemias regionais que abalaram o mundo. Mas nós estamos vivendo um momento em que o mundo inteiro enfrenta um mesmo desafio. As conquistas são compartilhadas por nações, as grandes descobertas científicas e os avanços tecnológicos também são compartilhados pelas nações. A capacidade de comunicação a nível global é tão grande que uma coisa acontece do outro lado do mundo e a gente sabe instantaneamente.
Recentemente, eu estava em casa e um pastor amigo que mora no Canadá, pastor Diné René Lota, estávamos no mesmo grupo conversando e ele mandou um recadinho para mim no grupo assim: Dari, vai no privado. Aí eu fui para o meu privado e nós ficamos conversando durante um período de graça, em tempo real. E aquilo que era até pouco tempo uma ideia, agora a gente conversa olhando na cara um do outro, não é verdade? A gente tem acesso visual às conversas. Até pouco tempo isso era inadmissível. São esses momentos e esses progressos que acontecem de um lado e beneficiam o outro, porém com a mesma intensidade que as coisas acontecem, verifica-se que há uma necessidade de Deus no mundo inteiro. O mundo está precisando encontrar-se com Jesus. Em todo o planeta há um grito pelo sobrenatural. Em todos os lugares há uma busca pela espiritualidade. As pessoas estão conscientes e que precisam se relacionar com o sobrenatural. E é nesse momento que se abre diante de nós a oportunidade para compartilhar do único meio que as pessoas de fato podem se relacionar com Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Nas palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E por mais que as pessoas estejam desejosas de um contato com o sobrenatural, muitas, nações inteiras, ainda permanecem com os olhos fechados e os ouvidos agravados para que não ouçam a voz do Senhor. É fato que as pessoas podem ter culturas diferentes, viver em países diferentes, falar línguas diferentes, mas todas as pessoas do mundo inteiro vivem a mesma necessidade do Evangelho. Idades diferentes, poder aquisitivo diferentes, posições sociais diferentes, mas em toda a terra há um mesmo vazio que só pode ser preenchido pelo Senhor. O salmista no Salmo 42, versos 1 e 12 diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando virei e comparecerei diante de Deus? Há uma necessidade nas nações, e essa necessidade precisa ser ouvida por nós, Igreja do Senhor. Nós precisamos viver a experiência de sermos instrumentos do Senhor, parceiros de Deus, na obra da regeneração do mundo inteiro. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para você nesta manhã. Quem pode dizer, como o profeta Isaías: usa-me, Senhor, envia-me a mim, diante do grito que ecoa das nações? Quem tem um coração que pode ser dito como um coração missionário? Eu sempre digo que a igreja, ela é o resultado daquilo que somos, é o somatório daquilo que cada um de nós somos. A igreja, a primeira igreja batista em Brasilândia, ela é tão missionária como você, na mesma dimensão. Então, se você tem um coração missionário,
Nossa igreja tem um coração missionário. E é preciso que a paixão pelas almas perdidas, o ardor missionário, aconteça no coração de todos nós. Quem pode estar sensível às necessidades deste mundo que clama? Quem se dispõe a ser usado pelo poder que transforma? É cada um de nós. E aí nós voltamos o nosso coração e o nosso olhar para as expressões dessa experiência do profeta Isaías. E eu gostaria de falar apenas 3 verdades nesta manhã de domingo, para você, meu irmão, que está aqui no culto presencial, para você que está no culto online. 3 verdades que são muito importantes para que a gente seja de fato instrumento de Deus para a transformação do mundo. Para viver o poder de transformar, é preciso, em primeiro lugar, ter um coração aberto para ver a Deus. Sem essa experiência poderosa, transformadora com Deus, a gente não vai conseguir ter um coração missionário. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, no verso 1, a Bíblia diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor. A experiência do profeta Isaías não foi uma experiência terceirizada. Ele não ouviu falar, ele viveu uma experiência. Ele diz: eu vi o Senhor. Isaías vivia um momento muito difícil da história, porque o rei Uzias, e ele faz questão de registrar que esta experiência que ele viveu foi naquele momento posterior à morte do rei Uzias. O rei Uzias morreu, e era um bom rei, e aquele momento era um momento em que a nação se sentia órfã, sozinha, sem direção, sem liderança, momento de tristeza, de dor, de decepção. Uzias era um referencial, era um líder. Foi nessa situação que Deus permitiu que Isaías visse além do rei, que ele tivesse a oportunidade de ver o Rei dos Reis. Foi nessa situação que Deus permitiu que Isaías tivesse a oportunidade de ver além do trono. Ele viu alguém que estava sentado sobre o trono, num trono superior ao rei Uzias. Ele teve a oportunidade de ver a soberania de Deus, a grandeza do seu poder, a sua majestade. Ninguém pode se aventurar a viver o poder de transformar sem conhecer pessoalmente ao Senhor, sem parar para viver esse momento de contemplação espiritual. Isaías teve as suas lágrimas enxugadas, Isaías teve as suas desesperanças desfeitas, pois ele descobriu no templo alguém que era maior do que Uzias, o rei que havia morrido, porque ele descobriu no templo aquele que não morre, aquele que é eterno, o Senhor poderoso. Eu creio, queridos, que o nosso desafio é conhecer mais de Deus, o nosso desafio é estar mais perto de Deus a cada dia, o nosso desafio é viver experiências com o Senhor a cada dia, e na medida em que vivemos experiências com Deus, o envolvimento na obra de Deus é uma consequência natural, porque na vida com Deus nós estamos tão apegados a Ele,
que olhamos para a obra que Deus quer realizar no mundo e nós nos juntamos a Deus naquilo que Ele quer fazer. Quanto mais distantes de Deus, mais distantes da sua obra. Os irmãos sabem que a gente não pode perder a oportunidade. E nesta semana, em meio aos sepultamentos que precisei fazer, e talvez eu nunca tenha feito tanto sepultamento numa mesma semana como aconteceu nesta semana especificamente, e compartilhando da palavra de Deus aqui, compartilhando da palavra de Deus ali, visitando pessoas, alimentando, sustentando, orando juntos, me encontrei num desses sepultamentos com uma pessoa que já foi membro da nossa igreja e que hoje está um pouco distante do Evangelho. E eu perguntei para ela: e a sua vida com Deus, como está? Quando a gente estava saindo do sepultamento, ainda dentro do cemitério, fui dar uma palavra de encorajamento e perguntei: e a sua vida com Deus, como está? E ela me disse: com Deus está tudo bem, eu só não vou à igreja. Eu falei: então, tem alguma coisa que não está batendo na informação. Porque se existe uma coisa que a presença de Deus nos leva, é a nos envolver com a obra que Deus está fazendo. Quanto mais perto de Deus, mais eu consigo olhar aquilo que Deus está fazendo no mundo. E mais eu quero estar junto com Deus na realização daquilo que Ele está fazendo no mundo. Eu não estou dizendo com isso que estar na igreja significa estar perto de Deus. Porque tem muita gente que está na igreja apenas por religiosidade. Mas eu estou dizendo que é impossível a gente estar perto de Deus e não estar perto da obra que Deus está fazendo. Deu para entender? Não significa que estar na igreja significa estar perto de Deus, porque você pode estar na igreja por outro motivo, mas eu não consigo enxergar a possibilidade da gente estar perto de Deus e não se juntar a Deus na obra que Ele está fazendo no mundo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais sensíveis à ação de Deus na vida do mundo, e a gente vai viver a experiência vivida pelo profeta Isaías: usa-me, Senhor, usa-me. E aí a gente expõe a nossa vida para que a obra do Senhor continue sendo realizada. Segundo lugar, para viver o poder de transformar, é preciso ter o coração humilde para se render diante de Deus. Depois que Isaías tem a experiência de ver os anjos celebrando a presença de Deus e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E a Bíblia diz que aquele momento foi um momento especial da sua visão. Os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Diante desse momento, desse mover, diz a palavra de Deus que Isaías tem a oportunidade de olhar para si mesmo. E quando ele olha para si mesmo, ele descobre que há uma grande diferença entre aquilo que ele estava vendo e aquilo que ele estava olhando, aquilo que ele estava vendo da glória de Deus, da majestade de Deus, do poder de Deus, da santidade de Deus. Agora ele olha para dentro de si mesmo e ele percebe todos os seus erros. Se existe uma coisa que a gente gosta de esconder, são os nossos erros. E é muito fácil a gente se ofender quando alguém aponta os nossos erros. Quando a gente diz assim: não, você está errado nisso, a pessoa reage. É muito fácil
a gente lidar com aqueles que apenas apontam as nossas virtudes. Mas quando alguém começa a apontar os nossos erros, a gente vai se afastando. No entanto, Deus não precisou apontar os erros de Isaías. Deus apenas mostrou para Isaías a plenitude da sua santidade. E olhando a santidade de Deus, olhando para a sua vida, Isaías percebeu a diferença que existia entre uma coisa e outra. E naquele momento Isaías declara: ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Dentro da cultura judaica, havia uma consciência de que ninguém poderia ver a divindade e permanecer vivo. E quando Isaías percebe que aquela visão que ele estava tendo era a visão da santidade de Deus, e ele olha para a sua vida e percebe todos os seus pecados, ele diz: eu estou perdido, eu vou morrer. Porque eu vi Deus, e eu não tenho méritos, eu sou um homem pecador. Meus irmãos, não há rendição sem quebrantamento, não há rendição sem reconhecimento dos nossos erros, não há rendição quando nós nos apegamos às nossas razões, não há rendição se nós olhamos para nós mesmos e não conseguimos enxergar diante de Deus as nossas falhas. E eu vou repetir algo que já falei nesse púlpito em uma outra ocasião. Deus purificou Isaías, colocando uma brasa viva em seus lábios, e disse para Isaías: eis que esta brasa que tocou os teus lábios fez com que a sua iniquidade tenha sido tirada e expiado o teu pecado. E às vezes nós somos românticos, olhando para os textos bíblicos apenas por contemplação. Experimenta, o dia que você estiver fazendo um churrasco lá na sua casa, experimenta, não precisa ser com os lábios não, pode ser com o dedo mesmo, tocar numa brasa viva. Talvez você já tenha vivido essa experiência, de ter mexido num carvão, achando que ele era apenas carvão e já era brasa, e cria logo aquela bolha e dói. Se no dedo que tem contato, que é um local que cria calo, uma brasa viva produz uma reação tão imediata, imagina brasa viva nos lábios. Eu não posso imaginar a dor daquele processo de purificação. Eis que com esta brasa viva que tocou nos teus lábios, o teu pecado foi purificado, perdoada a tua iniquidade. O fato de Isaías ter confessado o seu pecado não significa que ele estava livre do pecado apenas por confessar, ele precisava ser purificado pelo Senhor. E Deus dá nome. Deus chama Isaías de iníquo. A tua iniquidade foi tirada. Nós não podemos nos esconder
de Deus. E diante da santidade de Deus, o nosso pecado se torna evidente. É preciso arrependimento e confissão. E nesta manhã, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa. De que pecado você precisa se arrepender? É cada um. Esqueça do pecado dos outros. É você e Deus. De que pecado você precisa se arrepender? O que você precisa confessar diante de Deus em quebrantamento de alma, de coração? O que pode impedir que Deus use a sua vida? São essas coisas que devem nos fazer refletir. Porque não é a aparência que conta. Não estamos envolvidos com o Senhor a partir da aparência daquilo que temos, daquilo que somos. Porque Deus, Ele vai muito mais fundo do que isso. Ele quer ver nosso coração, a nossa disponibilidade de servi-lo. Ele quer remover o pecado da nossa vida. Ele quer remover a culpa da nossa conta. Mas por último, para poder viver, ou para viver o poder de transformar, é preciso ter o coração disposto para servir. Quando alguém experimenta Deus na sua vida, de maneira viva, real, como viveu Isaías nesse momento, ele precisa tomar a decisão de se envolver naquilo que Deus planejou para a sua vida. E aí vem o verso de número 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando foi que Isaías ouviu o chamado de Deus? Depois disto. Depois dele experimentar a presença de Deus, depois dele ver a santidade de Deus, depois dele ver os serafins cantando e celebrando a grandeza de Deus, depois que ele viu a majestade do trono nas alturas, depois disso tudo, depois que ele olhou para si mesmo, confessou o seu pecado, depois que ele foi purificado pela brasa viva que tinha sido tirada do altar com uma tenaz, depois disso, certa vez, Moody, um grande pregador do Evangelho, disse o seguinte: não adianta haver fogo no púlpito se há gelo no banco. A brasa sai do altar para ir para os lábios do profeta. É preciso que cada um viva essa experiência particular, pessoal, intransferível. Porque só depois disso é que seremos capazes de ouvir a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Para que então possamos dar uma resposta ao Senhor, como do profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é fácil ouvir a voz de Deus. Mas, depois que a gente ouve a voz de Deus, a gente precisa obedecer à voz do Senhor.
mais do que ouvir, é preciso obedecer à voz de Deus. Coração missionário é aquele coração que ouve e obedece. Como você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar as nações? Talvez você, pastor, eu não sou esse instrumento. Não sou eu. Eu gostaria de lembrar que missões é envolvimento de cada um de nós. Como que eu posso fazer? Primeiro, assumindo o compromisso de orar pelas nações. Ore pelos povos não alcançados. Ore pelos missionários. Ore pela igreja perseguida. Durante esse período da nossa campanha, nós estamos orando diariamente. A cada culto, 3 nações. Diariamente no Café com Fé, 1 nação. Estamos orando diariamente pelos povos não alcançados, pela igreja perseguida, pelos nossos missionários. Ore. Ore. Ore sem cessar. Segundo, sustente a obra missionária com generosidade. O sustento da obra missionária está em nossas mãos. Mas sustente a obra missionária com generosidade. Entregue uma oferta de amor. Coloque missões em seu orçamento mensal. Adote um missionário. Use aquilo que Deus tem colocado em suas mãos para que a obra missionária possa acontecer. E se hoje nós temos mais de 2.000 missionários espalhados no mundo, é porque ao longo da história a igreja tem se colocado disponível nas mãos do Senhor para o sustento da obra missionária. E nós louvamos a Deus, porque histórias como a que ouvimos hoje só é possível porque os nossos missionários estão lá nos campos proclamando o Evangelho de Cristo. Um coração que se dispõe a servir a Deus é um coração generoso. Em terceiro lugar, avalie uma convocação de Deus para a sua vida. Avalie uma convocação de Deus para a sua vida. Quem sabe Deus está levantando pessoas da nossa igreja para ir aos campos. Que digo como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. A nossa igreja tem sido um celeiro de vocações. E é possível que Deus esteja falando no seu coração para dedicar toda a sua vida no campo missionário. Durante o período que eu participei da comissão de missões da Convenção Batista Brasileira, eu tinha, junto com alguns pastores, um grupo de 5, a incumbência de avaliar os missionários que nos eram indicados tanto pela Junta de Missões Nacionais como pela Junta de Missões Mundiais. E eu vivi muitas experiências significativas naquele processo. Dentre as muitas experiências, um dia eu estava avaliando um casal que estava indo para uma Guiné, dentre umas muitas Guinés que a gente tem, mas era um paísinho muito pequenininho e que a língua desse país não tinha sido ainda escrita. E quando nós pegamos o currículo daquele casal de missionários, pós-doutorado em linguística, ambos com pós-doutorado em linguística, e o currículo era enorme, dos cursos, da preparação, e eles estavam colocando a vida disponível para ir para aquele campo missionário, para ajudar a grafar a língua, para depois de grafar a língua, ensinar o povo daquele país a ler a sua própria língua, para depois de ensinar o povo a ler a sua própria língua, traduzirem a Bíblia para a língua deles, para então
poderem alcançar aquela nação pelo Evangelho. E eu lembro que nós perguntamos para eles assim, o que vocês se propõem a fazer não se faz com menos de 50 anos de investimento em tempo integral. E os dois responderam para nós: nós não vamos voltar para o Brasil, nunca mais, nem de férias. Nós estamos indo como uma viagem definitiva, porque Deus plantou no nosso coração um amor por um país que nós nunca vimos. E nós estamos indo para nunca mais voltar. Só espero que vocês nos sustentem. Meus irmãos, e eu perguntei para eles, mas com esse currículo, vocês poderiam dar aula em qualquer universidade do Brasil? E eles disseram: nós já somos professores universitários, nós já, durante muitos anos, já demos aula em várias universidades. E aí estava lá no currículo, todas as universidades por onde eles já tinham passado. Isso não nos interessa. Nosso projeto de vida hoje é levar o amor de Deus para aquela gente. Sabe que isso, a única justificativa para um negócio desse, irmãos, é essa convicção profunda, verdadeira, com o chamado de Deus. Para alguém poder dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero dar a minha vida. Só essa convicção leva as pessoas a fazerem isso. E eles foram. Estão lá, num projeto de vida que não tem retorno. Estão lá trabalhando, aprendendo a língua, grafando a língua, já começaram a ensinar a língua, na expectativa de serem instrumentos do Senhor para a salvação de uma nação. Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse tempo de missões é um tempo muito precioso, sempre é um tempo muito precioso, não só por causa das notícias que recebemos dos campos, daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, mas por aquilo que Deus faz no coração da gente, como igreja. Esse despertamento que produz amor pelas almas perdidas e que nos dispõe a dizer: Senhor, eis-me aqui, eis aqui a minha vida, meus dons, meus talentos. E sabe, meus irmãos, o mais barato nisso tudo é o dinheiro. O mais barato nisso tudo é o dinheiro. Missões é muito mais do que oferta, queridos. Precisa ser para todos nós muito mais do que uma oferta anual. Mas precisa ser um compromisso de vida por compreender o chamado de Deus. Vamos orar? Incline a sua fronte diante do Senhor. Feche os seus olhos. E diante destas 3 realidades, dos joelhos que se dobram, das mãos que fazem doações e dos pés que nos levam, coloque diante do Senhor a sua vida. Peça a Deus: Deus, que esta chama viva, que esta brasa viva venha fazer queimar o meu coração. Retira, Deus, toda insensibilidade, todo
tocá-lo. Queima, Senhor Deus, o nosso coração de amor. Faz arder em nós o desejo profundo de sermos instrumentos Teus na realização da obra missionária. E desperta, ó Deus, no coração de todos nós, esse coração missionário, daqueles que vão aos campos, daqueles que dobram os seus joelhos, daqueles que sustentam a Tua obra. Em nome de Jesus, assim como fizestes com o profeta Isaías, traga, Senhor Deus, despertamento profundo para a vida de todos nós. Nós oramos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, que Deus nos use, que esse tempo de missões seja um tempo precioso de avaliação para a vida de todo o seu povo. Amém? Deus abençoe você que está em casa, que seja um tempo de despertamento também para a sua vida.